Entrevista. São 8 horas mais 43 minutos, 8h43. Para começar a semana, nós recebemos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM o vereador Dilan Dantas. Vereador, bom dia. Para falar um pouquinho sobre as ações da Câmara Municipal de Sorocaba, o nosso legislativo, falar também sobre a questão da CPI da saúde. Nós temos esse momento, um momento importante, que o munícipe, acima de tudo, o vereador Dilan, ele espera realmente resultados relacionados à CPI. Nós temos que entender, e a cidade como um todo, a população como um todo, que a Polícia Federal ela está fazendo o trabalho. E esse trabalho ele é importante e não é um trabalho fora do que faz a CPI, mas é o trabalho, talvez, a grosso modo, mais refinado é o trabalho realizado pela Polícia Federal. Mas a CPI da saúde, ela tem a sua importância, principalmente nos meios políticos em Sorocaba. Bom dia, obrigado pelo senhor estar conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu que agradeço. Bom dia, Douglas Vale, Adriano Castor, Fernando Guimarães, personalidades aí que já conheço há um bom tempo. É um prazer estar aqui na Cruzeiro FM. Bom dia a você, cidadão de Sorocaba e da região toda que nos acompanha. Douglas, é importantíssima a sua menção, porque a Câmara precisa dar uma resposta para a população. É muito vergonhoso para nós vermos a Justiça afastar um prefeito que tem diversas denúncias ocorrendo na esfera judicial e tudo mais, e um silêncio da Câmara, de modo geral, eu estou dizendo. Então, é vergonhoso para nós. Eu, como parlamentar, sendo um agente fiscalizador do Poder Executivo, entendo que nós precisamos dar a resposta para a população, tocando e coordenando uma CPI da melhor forma possível, com transparência, com publicidade, com as convocações sendo feitas, o que é muito importante. E eu digo para você, cidadão, a Câmara ela tem total prerrogativa e é competência da Câmara tanto iniciar uma investigação como também trabalhar de forma conjunta ou coordenada com outro poder. Muitos falam, mas está na Justiça, já está no Ministério Público, já foi feita denúncia, então a gente não precisa fazer nada? Não, peraí. É prerrogativa, é obrigação, é dever de uma Câmara Municipal apurar denúncias que envolvem atos do Poder Executivo. E aqui eu quero ressaltar também, viu, Fernando? Nós não estamos fazendo uma caça às bruxas, não é isso. Eu não faço aquela oposição por oposição, igual nós vemos muito também da esquerda. Uma oposição por oposição, e eu torno a dizer aqui, será que se o prefeito fosse do PT, do PSOL, de esquerda exata, de extrema esquerda, fariam tanta oposição desse jeito? Então, cabe pensar aqui, a minha oposição, ela é muito legítima, porque é uma oposição não baseada na personalidade, mas baseada em atos, em atitudes, de uma forma correta. Eu não critico tudo, eu não sou aquele cara grunhento que fica criticando, questionando tudo. Nós questionamos aquilo que realmente tem relevância e deve ser questionado. Independente aqui, se o prefeito ele é do partido A, do partido B, eu acredito que um mandato independente como o meu, com tanta transparência, deve correr assim. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, viu, Fernando Castor? Olha só, reputação e credibilidade vale muito mais do que curtidas e likes nas redes sociais. E graças a Deus, reputação e credibilidade nós temos. E vamos seguir assim. Vereador, eu fiz um comentário aqui na última semana e eu reforço o comentário porque eu acho que é uma vontade de todo cidadão que está observando. A gente não vê a mesma aplicação na CPI da saúde quando, assim, no andamento dos trabalhos, como estava aplicado na assinatura da CPI. A assinatura foi a cada 2 minutos todo mundo assinou. Só que aqui a CPI parece que só funciona uma vez por semana. A saúde não funciona uma vez por semana no município. Correto. Então, assim, eu gostaria de saber do seu ponto de vista, vereador. Mas o meu ponto de vista é exatamente esse. Teve um embate na reunião anterior da CPI, onde eu propus que fossem ouvidos ali os agentes fiscais concursados, na verdade, os funcionários de carreira da Secretaria da Saúde, numa quinta-feira, e na outra segunda nós ouvíssemos o ex-secretário de Saúde, o primeiro secretário dessa gestão que foi reeleita, é o primeiro secretário onde teve acesso ali a contratos e tudo mais, ou assinou ou não assinou, mas tocou os trabalhos em frente. Então, nós devemos ouvir
primeiramente, é fundamental, antes da virada do ano, ouvir esse secretário, ex-secretário da Saúde, e posteriormente os outros também que fizeram parte da pasta. E eu fiz essa proposta, mas a maioria decidiu que não, que as reuniões devem ocorrer uma vez na semana, todas as quinta-feiras, mas eu entendo que há momentos de exceções, você pode trabalhar de forma conjunta e nós estamos aqui para trabalhar. É claro que nós podemos convocar uma reunião numa segunda, ou numa terça, ou numa quarta, se tiver trabalho para isso, e trabalho tem. Essa é a questão, trabalho tem. Mas a maioria, infelizmente, não, ao meu ver, não é o ideal. A maioria definiu que nós vamos ouvir primeiro aqueles que fazem parte ali com cargos de carreira da Secretaria da Saúde e não vamos ouvir secretários nesse primeiro momento. Só que também, dia 15, encerra entre o recesso. Automaticamente, com o recesso, os trabalhos da CPI, eles param. A não ser que o presidente ou em votação concordem em continuar os trabalhos também no recesso. Mas automaticamente, segundo o nosso regimento, os trabalhos param. Então, imagino que não vai dar tempo de nós ouvirmos os secretários esse ano, o que, ao meu ver, não é ideal e é até um absurdo. Vereador, ano que vem tem eleições, começa a justiça eleitoral. Isso atrapalha, de certa forma, a CPI da Saúde? Olha, todo período eleitoral realmente atrapalha. Não é que atrapalha, é que as cabeças estão voltadas às campanhas. Então, muitos saíram candidatos, tem a questão de partido, de mudança de partido, dos recursos para poder tocar uma campanha, de campanha em outras cidades, porque a gente está falando de campanhas aí para estadual, federal, né, campanhas que não são locais. Então, qual o interesse, né, da maioria em se tocar um trabalho de forma coordenada? Todo ano em que há campanha, em que há disputa eleitoral, em que há disputa de pleito, a gente vê que os trabalhos eles são reduzidos de forma automática. E nós temos campanhas no Brasil a cada 2 anos, né? Então eu vejo que pode prejudicar sim. E vereador, com relação à possibilidade de um eventual retorno do prefeito Rodrigo Manga, embora ele tenha perdido 2 recursos nesse primeiro momento, como ficaria a situação da Câmara? Porque, de certa forma, com o prefeito Fernando Martins, que não é o alvo da CPI, naturalmente, né, ele está fora desse alvo, como fica a posição do Legislativo, na sua opinião, e também a posição do vereador? Olha só, eu vou falar por mim e de uma forma geral da Câmara. Primeiro que o senhor Fernando, que está como atual prefeito, nós temos o maior respeito pelo Fernando, não faço oposição aqui ao Fernando, os meus questionamentos são com o prefeito anterior, mas não também na personalidade, mas ao Poder Executivo, o que não significa que eu vou deixar de fiscalizar ainda essa gestão. Não, nós vamos fiscalizar sim. Mas desejo boa sorte aí, enquanto está como prefeito ao Fernando. Eu sugiro também que algumas mudanças devem ser feitas, né? Existem alguns cargos ali de secretariado, de grande escalão, que precisam ser alterados. Seria muito conveniente que se mudassem algumas peças dali, até para trazer mais credibilidade, transparência à própria gestão do senhor Fernando. Fica aqui, né, a nossa sugestão. Agora, falando do ex-prefeito, se eu não me engano, foi o 3º pedido que foi negado pela Justiça, porque é isso que nós vemos, são o 3º pedido negado. Olha, a Justiça é um poder independente. Nós respeitamos o Poder Judiciário. Embora eu creia que no Brasil não há tanta segurança jurídica, mas o que nós vemos nesse caso em específico é que há um trabalho sério, há muitas evidências e evidências robustas. Eu vou fazer um comparativo aqui, porque alguns falam, poxa, mas é perseguição ao ex-prefeito, é perseguição. Gente, quem foi perseguido foi Bolsonaro. E eu vou dar exemplo. Não teve uma denúncia de corrupção. Primeiro, um golpe. Foi acusado de um golpe que sem pé nem cabeça, que nunca existiu, ninguém nunca viu, vendedor de pipoca e tudo mais, um negócio muito estranho que aconteceu ali. Que mais? Receber presente das Arábias, enquanto nós vemos o atual presidente aí que recebeu mais de 30 containers de presente ao longo dos seus mandatos. Né? O presidente da Arábia foi arquivado isso daí. Importunação de baleia, isso é um absurdo, né? Ninguém teve o vídeo à prova de que ele importunou uma baleia, mas parece que isso daí também foi arquivado. Uma outra denúncia ao Bolsonaro que teve foi de fraudar o cartão de vacina, sendo que ele sempre disse que nunca tomou vacinas, né? Parece que também foi arquivado. Ou seja, se nós olharmos todas essas denúncias, a gente consegue ver. É uma incongruência de fatos e fatos absurdos que parecem até memes de internet, mas não, é a vida real. Então nós vemos uma perseguição. Não teve no governo dele uma denúncia sequer de corrupção. Nem com compras de vacinas, porque o Brasil foi um dos países que mais comprou vacinas para a população lá no período da pandemia, ao contrário de alguns governadores que tiveram denúncias, né, de superfaturamento, de compras acima do necessário e tudo mais.
No governo Bolsonaro, agora nós olhamos aqui comparando com o governo municipal, o governo que foi do Rodrigo Manga. Quais são as denúncias? As denúncias é de abrir uma igreja com parentes, com supostamente ali para lavar dinheiro, uma empresa da esposa que vendia o que ali serviços, palestras e recebia tantos por mês. São valores encontrados em porta-mala de cunhado, valores altos, né? Há muitas evidências, fora todas as denúncias que nós ouvimos de outras pastas também. Então, isso não é perseguição, gente, né? Isso daí são evidências. Agora, ele tem todo o direito de responder, de se defender. Nós não estamos aqui fazendo uma caça às bruxas, mas diante de tantas evidências robustas e materialidade, eu falo de materialidade, coisa que não ocorreu com o Bolsonaro até hoje, materialidade, nós não podemos fechar os olhos. Vereador, eu voltar aqui para a cidade de Sorocaba, é importante a gente destacar sempre a questão nacional, e o senhor fez essa ponte importante, mas hoje nós vamos falar principalmente sobre a cidade de Sorocaba. E eu não posso me furtar a pergunta do ouvinte, do internauta que participa com a gente na nossa live. A Silvia Lopes pergunta assim, pergunta para o vereador com relação a cargos de indicação na prefeitura. O senhor é um vereador... o senhor se auto-intitula independente. É combativo em muitos momentos nas sessões da Câmara, isso é perceptível para quem acompanha as sessões da Câmara. Mesmo sendo combativo e sendo esse vereador independente, o senhor tem cargos de indicação dentro da Prefeitura de Sorocaba para se ter, inclusive, esse momento que o senhor tem de fala em relação à CPI? Não, hoje eu não tenho nenhum cargo na Prefeitura de Sorocaba, eu abri mão. É me oferecido aí semanalmente ter cargos na Prefeitura. Não é uma coisa ilegal você indicar pessoas e ter cargos no ambiente político, isso não é uma questão ilegal, né? Você cumpre ali os requisitos, precisa ter formação, diploma correto, inclusive diplomas é uma questão que nós estamos também fiscalizando aqui e requerendo informações ao Poder Executivo. Mas hoje eu não tenho porquê. Para eu trabalhar de forma independente e até transparente, eu abri mão de ter cargos na Prefeitura. Não tenho. E falo aí de boca cheia, não tenho cargos. Aqui, eu tenho um carro aqui estacionado aqui, viu, Douglas? Aqui na Cruzeiro, eu vim com o meu carro, é um carro de 2013. É um Marte da Nissan 2013. Tem aí alguns anos já de rodagem. Eu ainda moro hoje em 50 metros quadrados. Eu posso dizer qual é o nome dessa senhora que falou? A Silvia. A Silvia. Silvia, de muito bom grado, eu falo para você agora, estou falando por mim. Vocês elegeram um parlamentar, uma personalidade que não ama o poder, não ama o dinheiro e não entrou na política para lograr vantagem pessoal. De nenhuma forma. Cara muito simples, mas muito simples e que aprendeu a trabalhar e se mantém aí com uma postura firme, correta e dorme tranquilo. É isso que eu tenho a dizer. Vereador, com relação às sugestões que você fez ao prefeito, quais seriam, por exemplo, que o senhor mexeria no atual escalão do governo municipal? Olha, eu não vou citar nomes aqui para não ficar tão constrangedor, mas é só dar uma olhada nas matérias publicadas pela mídia em geral, pela mídia tradicional. Há muitos nomes de alto escalão, secretários, que, sendo investigados nesse momento, diante da materialidade já divulgada nos autos e também pela imprensa, eu acredito que esses nomes deveriam ser trocados, deveriam ser alterados. É a sugestão que nós fizemos e de forma oficial também junto à CPI da Saúde na Câmara. Nós protocolamos ali um requerimento solicitando que fosse votado o afastamento desses cargos. É claro que aqui nós não estamos julgando antecipadamente, e aqui eu falo, todos nós devemos ter o direito de se defender e tudo mais, mas nós temos aí investigações, tanto na esfera judicial, na esfera policial e agora na esfera legislativa. E diante de tantas informações robustas, seria muito necessário para preservar as investigações o afastamento desses cargos, porque são cargos nomeados, são cargos comissionados, são cargos de secretariados, daria muito mais transparência. Dentre esses cargos, a Lídia Pérez também faz um questionamento aqui, vereador, com relação a uma secretária que é casada com o vereador, secretária Samira, casada com o vereador Caio. E aí, isso, segundo a Lídia, a pergunta dela configura como uma suspeição neste caso? O senhor falando, alguns cargos poderiam ser afastados para manter essa lisura durante esse processo de investigação e tudo mais. Neste caso específico aqui, da secretária Samira, casada com o vereador Caio, o senhor enxerga que pode trazer algum tipo de suspeição?
Não pode como traz. Ao meu ver, ele nem deveria poder votar como membro da CPI. Então, isso daí, de fato, se fosse o meu caso, vamos dizer que se fosse o meu... E aqui eu não estou acusando ninguém, tá, pessoal? Estou respondendo uma pergunta aqui, jornalista. E eu não vou enfeitar o pé da pomba. Eu sou o Dylan Dantas e eu vou falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo ser pertinente. Se fosse eu... Vem do ouvinte, que merece todo o respeito. Se fosse eu não teria participado da CPI. Se eu fosse o vereador e eu tivesse uma esposa nomeada que fosse citada em algumas questões ali de investigações, já foi divulgada na imprensa, eu não fazia parte, me declararia suspeito se fosse, com suspeição, né, se fosse o caso. Então, realmente é pertinente a pergunta aí da Munícipe. Vereador, eu até falei aqui que a CPI da Saúde, ela trabalha, parece que só uma vez por semana, não parece não, ela trabalha só uma vez por semana, mas a saúde não trabalha uma vez por semana, ela trabalha, acho que um minuto atrasado, né, porque você tem ausência de funcionários em unidades básicas de saúde, você tem ausência de medicamentos, e uma reportagem agora recente do jornal Cruzeiro do Sul falou que os vereadores estão cobrando a respeito de repasses que estão sendo feitos às instituições. O senhor também verificou essa situação? O senhor está ciente dessa situação? Sim. Primeiramente, a principal ferramenta de fiscalização de um vereador, de um parlamentar, é o requerimento de informações. Aí tem um prazo legal para a prefeitura se pronunciar. O que passa disso, a gente pode fazer denúncias ao Ministério Público, e nós temos feito várias denúncias, estamos acompanhando, inclusive, os requerimentos que os demais vereadores fazem, porque aí vem a resposta oficial e formal da prefeitura. Aí tem 15 dias, podendo prorrogar para mais 15, 30, mas, e é importante, até a respeito do Douglas falou agora há pouco, sobre a questão nacional, a questão municipal, eu quero deixar bem claro. Eu sou um vereador, eu defendo ideias, projetos e propostas em todos os âmbitos, defendo a liberdade, só que eu sou um vereador local. Eu jamais, como você disse, viu, Castor, a saúde ela não para. A saúde ela é contínua. Então, como vereador, eu preciso trabalhar por minha cidade. Então, eu não vou abrir mão de fazer isso. Eu defendo, sim, pautas nacionais, pautas que às vezes não são da minha prerrogativa, mas como parlamentar eu devo defender. Mas fique bem claro aqui, eu acredito que o vereador assalariado, ele deve trabalhar por sua cidade. Assim como a saúde não para, a segurança não para, a questão viária não para, a questão da educação não para, e o vereador ele tem que trabalhar por sua cidade. Eu jamais vou abrir mão de fazer isso. As fiscalizações da saúde devem ser constantes, tá? E nós vamos continuar, inclusive, encaminhando também pleitos aí para a CPI da saúde. Vereador, com relação, ainda tratando dessa questão da esfera local aqui, regional, mas a gente não pode deixar também de perguntar duas coisas. Sim. A indicação do deputado estadual Carlos César ao Tribunal de Contas do Estado, né? Se isso passaria a ser uma articulação política do próprio governo estadual, de Tarcísio de Freitas, para um fortalecimento das bases da direita também, para o enfrentamento agora nas eleições de 2026, e também a indicação do próprio PL sobre Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. Ótimo, olha só, primeiro do Flávio Bolsonaro, já me prontifiquei na internet, acredito que é uma candidatura viável, uma pré-candidatura viável, o nome dele realmente bombou em todas as redes, aqueles ligados ao centrão e à esquerda já estão preocupados, porque embora a esquerda tenha o discurso de dizer, olha, o Lula já venceu, porque o Flávio Bolsonaro tá, e o centrão ficando preocupado porque queria um nome mais de centro para ter o apoio dos bolsonaristas e da direita. E não, a direita não pode apoiar candidatos do centro. A direita, assim como a esquerda tem, a extrema esquerda tem o seu candidato, a direita tem que ter o seu candidato também. E foi muito propício a nomeação do Flávio Bolsonaro. Ele é um senador, ele articula e transita bem, né, entre os pares ali. Eu vejo como um bom nome, tem o meu apoio, e eu digo mais, o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, não centralizando apenas numa pessoa, nós defendemos pautas, mas o Bolsonaro ele não pode ser abandonado por sua base. A esquerda não faz isso com seus nomes. Nós não podemos abandonar as nossas bases, nós não podemos abandonar Bolsonaro, porque nós ainda estamos aprendendo o que é ser direita e as pautas que devem ser defendidas. Há um sonho de todas as outras ideologias políticas, de se acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo morreu. E nós estamos vendo que, com essa preocupação que todos estão tendo com Flávio Bolsonaro, que o bolsonarismo não morreu. E ele vai continuar. Que Deus proteja o presidente Bolsonaro, que está trancafiado hoje de uma forma injusta, ao nosso ver. E agora, falando da nomeação do Carlos, né, do deputado Carlos César, aqui para o Tribunal de Contas,
Olha só, é do meu partido, eu vejo com bons olhos a fazer parte do Tribunal de Contas, é uma pessoa evangélica, já foi vereador, teve alguns mandatos como deputado estadual, vai abrir margem para outro deputado estadual da igreja que ele é ligado também ter uma possível eleição aí no lugar dele para deputado estadual, faz parte. E articulações políticas no Brasil, viu, Fernando? Elas existem em todos os âmbitos. Não podemos pensar aqui que não há articulações políticas em determinadas questões. Tudo que é tratado no ambiente público teve negociações, inclusive dentro de igreja. Você, cidadão que faz parte da sua igreja, eu também sou crente, sou evangélico, sou calvinista. A política também dentro da igreja, então isso faz parte. Mas o Dylan Dantas 2026 é candidato ou é vereador? Olha, 2026, eu posso dizer aqui, 50% eu não saio candidato em 2026, e eu não saindo candidato, eu já deixo meu apoio aqui. Eu tenho quem apoiar no âmbito estadual e no âmbito federal. Estive recentemente com o irmão do nosso presidente Bolsonaro, né? Tenho o Danilo Balas aqui, que é um deputado estadual. Então, são personalidades aí que nós caminhamos juntos. Nós temos muita amizade com o Derrite, fazemos parte aí do mesmo grupo. Então, o Derrite provavelmente sai para o Senado. Nós estamos vendo todas essas questões. Agora, de última hora, ou não de última hora, de repente, se eu mudar de ideia, eu posso sair candidato. Mas hoje eu falo para o munícipe. Não amo poder, não amo dinheiro, nunca saí candidato a deputado, gosto de ser vereador, estou no segundo mandato, amo a cidade de Sorocaba, e eu posso dizer uma coisa: todas as questões que envolvem aqui a segurança, saúde, educação, não faltam recursos. Os recursos são mal utilizados. Isso quando não vão para o ralo, né? Mas são mal utilizados. Há como fazer melhor, há como fazer bem feito, há como colocar uma técnica em cada questão ali. Então, o que eu posso dizer para o cidadão sorocabano é que eu amo Sorocaba, não pretendo sair dessa cidade, e 2028 é logo aí. São 9h mais 5 minutos, agradecendo demais a participação do vereador Dylan Dantas aqui no Jornal da Cruzeiro. O vereador, sempre esclarecedor a sua participação. Obrigado, microfones sempre abertos para a gente falar sobre as coisas de Sorocaba. E esse é um assunto palpitante, um assunto que deve tomar aí muito ainda do nosso noticiário, a questão da CPI da saúde. Obrigado mais uma vez. Ótima semana para o senhor, de muito trabalho. A gente espera que seja uma semana de muito trabalho, porque vem aí o recesso parlamentar, pelo menos 45 dias aí de descanso para os vereadores, e a gente espera que, pelo menos durante essa semana, nós tenhamos bastante trabalho, deixar os vereadores bastante cansados aí. Faz parte, eu estou um pouco exausto, viu? Foi um ano muito exaustivo, com projetos e causas que nós estamos na luta ou intermediando, e quando nós temos um mandato próximo ao cidadão, há muitas demandas que nos chegam, né? E não tem como eu olhar para o cidadão e não trabalhar aquela questão, aquela causa, e isso deixa a gente, posso dizer, político trabalha, viu? Porque eu estou exausto. Mas é isso, queremos sim trabalho nessa CPI, vamos fazer a nossa parte ali, procurando tocar de uma forma correta. Lembrando, viu, Douglas, que foi a única CPI, o único pedido de CPI que prosperou foi o meu. É claro que eu fiz em conjunto com a bancada do PL, mas nós estivemos ali desde o início, intermediando e tudo mais, né? É reconhecido isso entre os pares. Foi o único pedido de CPI que prosperou, foi o nosso pedido que protocolamos em conjunto com a bancada do PL, e vamos conseguir fazer nossa parte. Que Deus abençoe aí nossa população.